camisa do Aloysio Andrade. Aliás, aqui não é novidade. O psiquiatra de toda sexta chegou. Bom dia. Bom dia, Eduardo, ouvintes, internautas. Pelo menos o clima a gente tem que ter do carnaval, né? Se vamos sambar ou não, né, Eduardo? Depende do joelho, depende de como é que tá o tornozelo, como é que tá o pulmão. Mas, de qualquer maneira, carnaval, antes de ser uma festa externa só, tem que ser uma festa interna. A comemoração, né, desse segundo mês que está em transcurso, em percurso aí do ano de 2026. E um dia, Fernanda, que eu não sabia que existia, e foi dia 11, por coincidência, aniversário de minha falecida mãe, dia 11 de fevereiro, que é o Dia Internacional das Mulheres e das Jovens que fazem pesquisa. E esse dia foi instituído em 2015 pelas Nações Unidas, Eduardo, para poder homenagear as mulheres que proporcionalmente, numericamente, são em bem menor número do que os homens pesquisadores. Porém, o acréscimo delas é um acréscimo impressionante. Haja vista a Madame Curie, que ganhou 2 prêmios Nobel, e atualmente uma pessoa, Fernanda, que está candidata até a prêmio Nobel, não foi indicada ainda porque não chegou a hora, que é uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que pesquisando uma substância que chama poliaminina, tirada da placenta, do cordão umbilical, e que está recuperando movimentos de pessoas paraplégicas e tetraplégicas. Então isso aí traz, Eduardo, uma perspectiva de uma mudança assim tremenda para esse tanto de gente que vive em cadeira de rodas, que vive acamada, e que é uma descoberta feita a partir do próprio corpo humano, onde estão grandes segredos para a nossa medicina. Está com mais de 300 funcionários, todos nos ajudando no dia a dia. E claro, o muito obrigado, ainda mais especial, é para você, ouvinte de Itatiaia, que dá esse gás, que dá essa vitamina. Vocês, parece já corriqueiro o jargão, mas é verdade. Vocês são a razão do nosso sucesso. Eduardo, eu vou pedir licença para comparar a equipe que trabalha, né, que ajuda a fazer com que o rádio exista, com o iceberg, né? O iceberg é aquela formação de gelo onde 1/10 fica acima do nível do mar. E 9/10 estão para baixo, ou seja, o que vocês enxergam aqui é 1/10 de uma equipe, né, Eduardo, que é 10 vezes maior do que é visível. Portanto, aos que não são totalmente invisíveis, porque a mão deles é que faz com que o rádio funcione e seja divulgado através das suas ondas, homenagem mesmo assim não dá para listar não, Eduardo, senão nós vamos ficar aqui uma semana listando o nome de tanta gente que participa da Itatiaia. Ninguém pode ser assediado, né? Então, nenhum profissional no exercício das suas funções, independente de ser vigilante ou não, ele pode ser assediado, maltratado, agredido, mas já que devem haver, né? Como Fernanda disse, eu só não conheço os números, os dados. Se já há uma constância recorrente desse tipo de atitude em relação a eles e há um motivo para que eles sejam destacados nessa proteção da lei, vale. Aloysio Andrade, vale? Mas eu entendo que isso deva ser algo genérico, né? Para com todos os seres humanos, estejam eles exercendo o papel de autoridade ou não, mas que enquanto humanos que são, devem ser respeitados. Trago aqui um outro contraponto, Eduardo, que é o fato de que muitas vezes a pessoa que está nesse papel de autoridade, seja no maior nível, no médio nível, no menor nível, às vezes faz o abuso dessa autoridade. Às vezes usa essa autoridade que deveria ser para trazer uma ordenação, para trazer uma adequação. A pessoa, às vezes, pouco preparada para a função ou pouco evoluída pessoalmente, cresce no seu egoísmo quando está nesse papel, quando está nessa função, esquecendo que é uma função e não é uma determinação para sempre, né? Então temos que questionar esse posicionamento, essa forma com que um guarda municipal, um policial militar, um guarda civil ou qualquer outro tipo de vigilante, um porteiro, né, que eles tenham realmente essa consciência de que a função deles é fundamental, é importantíssima, mas eles não devem extrapolar nesse seu papel e se sentirem então como sendo melhor do que o outro que eles estão orientando. Por isso o termo pequena autoridade, que é uma pessoa que tem um papel importante, mas que não é tão amplo assim, e que ao exercer essa sua autoridade, ela cresce e acha que ela é a maior das autoridades. Então a questão da adequação volta a ser um item fundamental para que cada um de nós humanos se toque, se aperceba e se observe para não exagerar no seu papel. Não é não, psiquiatra Aloysio? Não é não definitivamente, né, Eduardo?
E a questão da concordância, a questão da anuência, né? É uma coisa maravilhosa, quer dizer, se eu quero e você quer, se eu desejo e você deseja, isso é um somatório onde 1 mais 1 dá 3, né? Não é só 1 mais 1 dá 2, né? Agora, quando há uma negativa por uma das partes, né? Quem estudou a matemática se lembra que 1 mais 1 é 2 e que 1 mais menos 1 é 0, né? Então, se tem esse menos 1, ou seja, o não desejo do outro, você tem que ter um mínimo de sensibilidade, um mínimo de respeito, um mínimo de educação, um mínimo de ética e um mínimo de preocupação com as consequências disso. Porque se você força a barra, o risco que você corre de ser punido de forma grave, ser punido de uma maneira veemente, né, Eduardo? A gente, lógico, lamenta que tantos anos nós tivemos onde isso era uma bobagem, né? Onde isso era visto até como sendo uma frescura. Na verdade, não é. O direito de cada um tem que ser respeitado e quando um dos dois não quer, né? Tem a teoria de que quando um não quer, dois não brigam, né? E a mesma coisa, quando um não quer curtir, o outro tem pleno direito de não perturbar, de não amolar, de não encher, de não insistir. Eduardo, antigamente tinha uma expressão que falava assim, o sujeito é cabeça fraca, né? Quando se fala em cabeça fraca, gente, quer dizer uma pessoa que tem uma estrutura de personalidade, tem uma estrutura mental e emocional fragilizada, pouco evoluída, pouco madura, né? Então, talvez a esposa não tenha culpa, ela tem uma responsabilidade, obviamente, até porque, como dizia antigamente, você fazer uma coisa inadequada não é o ideal. Agora, você fazer uma coisa inadequada, explicitar isso, mostrar isso para todo mundo é pior ainda. Então, o que eu vejo é uma fragilidade de personalidade, é uma fragilidade na estrutura mental e emocional, porque se ele constata isso, que a mulher tem espaço para outros homens, né? E ele com filhos, né? Ele com filhos menores, né? Se houvesse uma maturidade por parte dele, com todo luto, com todo sofrimento, com todo sentimento de traição, ele deveria, no bom sentido, virar a página e falar assim, opa, vou cuidar desses meninos sozinho, não quero essa mulher mais em casa, vou buscar uma companheira que vale a pena para me ajudar a criar os meus filhos, né? E não ter esse desarranjo mental, né, Eduardo? Onde não se analisa as consequências para terceiros, onde não leva em consideração a vida dos próprios filhos. Assim, mais uma vez, o egoísmo, mais uma vez a autorreferencialidade. A pessoa pensar que já que eu não estou feliz, já que eu não estou bem, eu quero que todo mundo me acompanhe nesse sofrimento. Então eu vejo como um quadro mesmo de perturbação mental. E lembrando aos ouvintes internautas, Eduardo, que existe a doença mental, existe os sintomas mentais e existe a perturbação mental. Que são instâncias diferentes, que são instâncias que têm uma similitude, uma similaridade, que tem uma interface, mas doença mental é doença mesmo, é o tempo inteiro. Atitudes psiquiátricas podem ocorrer com a pessoa no momento agudo de desespero. Agora, é justamente a estrutura psicoemocional, é a evolução do eu dessa pessoa, da sua parte mais sábia e mais madura, que vai funcionar como uma blindagem, Eduardo, como uma forma de proteção contra essas atitudes, que são atitudes, então, vamos chamar instintivas e animais. Todos nós temos isso, né? Quantas vezes nós tivemos vontade de matar alguém? E quantos de nós matamos alguém? Pouquíssimas pessoas, né? A maioria consegue controlar. Psiquiatra Luiz Andrade, do ponto de vista cognitivo, intelectual, mental, um rapaz, um jovem, ou menino, depende da visão de cada um, de 14 anos, está pronto para ser responsabilizado? Então, cognitivo, mental, emocional e atual, né, Eduardo? Hoje, o grau de informação que todo mundo tem, obviamente que os jovens estão nesse grupo, é tão grande, Eduardo, que a noção das coisas, e quando você fala em maioridade penal, menoridade penal, é como se fosse a partir de uma certa altura você tem noção das coisas e antes dessa idade você não tem noção das coisas. Isso não é o correto. Para você ter uma ideia, quando você fala em maioridade penal de 18 anos, são 18 anos completos. Quando a pessoa completa 18 anos, no dia seguinte, ela já começa os 19. Ou seja, não é uma maioridade penal assim tão simplesinha, ela é muito ampla, né? E se já se pode tirar a carteira de motorista aos 16, por que não se responsabilizar
essa pessoa que pode dirigir o carro, que pode até provocar acidentes e mortes, considerá-lo menor, né? Então, eu sou até um pouco mais radical, Eduardo. Eu acho que a partir hoje, com a informação que os jovens têm, com a conexão que eles têm via internet, com todo esse universo de conhecimento que nós temos, eu acho que a partir dos 10 anos, esses, não vou nem chamar de meninos, nem vou chamar de crianças, são púberes. Eles já têm noção das coisas. Então, o que dificulta, Fernando, é que cada caso é um caso. Então, você tem situações que a pessoa é muito jovem, mas ela comete crimes tão absurdos. Por exemplo, ontem nos Estados Unidos aconteceu uma moça transexual, isso daí não quer dizer nada do ponto de vista de falta ou de excesso de alguma coisa, mas ela já vinha sendo acompanhada no meu entendimento de uma forma precária, porque os psicólogos, os psiquiatras, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais têm que ter não só o conhecimento, não só a informação, mas a intuição, Eduardo. A gente sente que tem alguém que é uma bomba relógio que está prestes a explodir. Quer dizer, ela mata um número de pessoas enorme, né? Uma cidade de 2.000 habitantes, Eduardo. Você vê que lugar pacato, lugar para a paz imperar. Ela já vinha dando sinais, já vinha dando dicas de que em algum momento ali ia arrumar alguma confusão. Então eu sou a favor da diminuição da maioridade penal, mas que cada caso seja visto não só pela idade, mas pela personalidade, pelas características da maneira de ser dessa pessoa, desse jovem, e pelo que foi feito, né? Do ponto de vista do planejamento, do ponto de vista do que foi articulado, porque às vezes, de repente, a gente acabou de falar, às vezes você tem um instinto, você tem um impulso, você tem uma raiva e faz uma coisa absurda, mas outra coisa é o planejado, é o que foi desenhado na sua mente e que você então alimentou, que você fomentou, que você então deu asas para esse mau pensamento, ou seja, é uma cumplicidade que tem que ser punida, só que a nossa punição é que precisa de melhorar, Eduardo. A forma de punir que nós temos, ela lamentavelmente, ao invés de trazer essa pessoa para um mundo mais evoluído, leva ele para um mundo ainda mais submundo, ainda mais subhumano, ainda mais animal. Ter uma lei dessa assim, eu acho que a gente vai cometer mais atos errados do que atos certos. Mas eu pergunto, qual seria a punição então? Qual seria a forma de correção ou de pedagogicamente trazer para esse, que ele cometeu um crime, né? Nós estamos falando de quem cometeu um crime. Sim, eu estou falando, reintegrar esses adolescentes no sistema de hoje, onde eles são presos, onde eles são detidos, né? A palavra nem é preso, mas eles são tratados como adolescentes, como jovens, e não como um adulto, colocando eles como regra e não como exceção. Mas eu não concordo. É uma questão, você doutor, tá falando parabéns. Como se todo jovem de 14 anos fosse ser condenado, não. São os que cometeram crimes. Sim, os outros não estão sendo condenados, não. Mas acontece que tem jovens que cometeram crimes, que esses crimes têm que olhar outros fatores, os fatores de qual era o ambiente deles, como eles foram criados, quais foram os inputs que ele recebeu. As pessoas e as famílias que foram prejudicadas, qual que é a proposta? Aqui, eu não sou juíza de direito, então eu não posso ficar aqui fazendo proposições, né? Eu estou dando aqui a minha opinião. Ô, Luiz Andrade, o senhor volta sexta que vem, se Deus quiser, às 10? Deus quiser. E deixar aqui o número lá de contato, que alguém precisar de alguma orientação, é o 99910-9855. Um abraço, um ótimo carnaval para todo mundo. E o Insta dele, gente, é Aloísio A. Andrade.